Olá pessoal que acompanha o canal do Contra os Acadêmicos, tudo bem? Esse vídeo aqui é uma continuação da série na qual abordo a cada um dos livros dos prolegômenos da lista de filosofia da página aqui em vídeos no YouTube. Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu recomendo que os veja, talvez tire alguma dúvida que tenha ficado durante suas leituras ou te incentive, seja uma porta de entrada para ler os livros mesmo. Também não deixe de conferir a descrição aqui do vídeo, onde você pode encontrar links para comprar esses livros, porque quase sempre eles estão em promoção, então não custa nada dar uma olhadinha. Bom, o livro de hoje é o Aprendendo Inteligência, do Peer. Na verdade, o plano era fazer os três, mas eu já explico por que eu estou trazendo especificamente esse. Mas só para tirar da frente, como já é de costume nos outros vídeos, eu vou falar um pouco da edição física, né? E é uma edição muito tranquilinha, ela é bem bonitinha, aliás, a capa é muito bem feita, as folhas amareladas, é tudo muito bem feito, a diagramação. Nesse aspecto, ninguém vai ter problema nenhum com o livro. E já puxando, já que eu já falei da diagramação, ela já é perfeita para começar, porque ela já dá a entender bastante como que vai ser o livro, porque olha a forma como é feito, né? É algo, como pode-se ver, algo bastante simples, mas a própria forma como há desenhos aqui, como as informações estão dispostas, já dá a entender que é um livro bastante simples, que é um livro mais infantil, mais direcionado verdadeiramente, né, como ele próprio direcionou o livro, para os estudantes de ensino médio ou mais novos, inclusive, né? Então, sei lá, dos 14 aí aos 17 anos, mais ou menos, é o que eu creio que é a idade perfeita para pessoa ler esse livro. Mas é óbvio que qualquer pessoa que esteja interessada em estudar um pouco melhor, em aprender a ser mais inteligente, vai conseguir tirar um bom proveito desse livro. Eu só disse isso porque, realmente, tendo em vista o público a qual ele foi escrito, ele tem uma temática mais infantil e não dá para ser comparado, por exemplo, ao último livro que eu fiz vídeo aqui, que é o Educação da Vontade, que é um livro muito mais profundo, muito mais exaustivo do que um simples manual feito para estudantes do ensino médio. E bom, como eu tinha dito, o plano era falar desse livro dentro do combo do qual ele faz parte, né? Então também daquele Estimulando a Inteligência, que se eu não me engano é o vermelho, e o Ensinando a Inteligência, que se eu não me engano é o de capa amarela. Mas eu resolvi dar todo o foco desse vídeo nesse livro, não que eu não vá falar dos outros, mas nesse aqui em específico porque esse é direcionado aos estudantes, enquanto o Estimulando a Inteligência é direcionado aos pais e o Ensinando a Inteligência é direcionado aos professores. E como o público aqui é majoritariamente de pessoas que estão buscando estudar, estão buscando ser mais inteligentes nos seus estudos e na relação com eles, e como o Peer passa basicamente o cerne das dicas dele nesse livro aqui, enquanto nos outros ele vai mais criticar a parte da escola, por exemplo, nos professores, vai passar algumas dicas de ensino e etc. Eu resolvi abordar esse daqui mais específico. Mas não deixe de ler os outros dois, são livros curtinhos, muito tranquilos de serem lidos. Sendo bastante sincero, dá para ler em um dia cada um desses, foi o que eu fiz. Inclusive, eu nem comprei os outros dois em edição física depois que eu li esse aqui. Eu comprei em e-book e li rapidinho pelo celular, porque eu vi que nem precisava. Mas, fica bonito na estante se você colocar a coleçãozinha inteira, né? Mas fica aí a dica. E mais uma última coisa antes de começar a abordar o conteúdo propriamente do livro, é que o professor Pierluigi Piazzi, o autor mesmo, ele é bastante recente. Ele morreu ali em 2015, se eu não me engano, por volta dos 70 anos de idade. E por causa disso, há um conteúdo extensíssimo dele na internet. São diversas e diversas palestras em vídeo que são um ótimo complemento para a leitura dos livros dele, porque lá ele expõe tudo o que está aqui praticamente e de maneira divertidíssima, sabe? Ele é um ótimo professor, um ótimo expositor. E é aquele tipo de palestra que, sabe, se eu não me engano, a maioria não chega a 2 horas, tem umas de 1 hora e pouco, 1 hora, tem umas mais longas também, mas é aquele tipo de palestra que você vai assistindo, você nem percebe o que tem que passar, quando você foi ver já acabou e você ficou 2 horas escutando ele falar, porque realmente ele é um ótimo expositor, ele é muito divertido. E então, fica essa dica de complemento à leitura. Vá lá e dê uma olhada nos vídeos, nas palestras dele, que são muito interessantes. Ele, inclusive, em várias das palestras, ele fala mais coisa do que ele fala nos livros. Então, vale bastante a pena. E, bom, para falar propriamente do conteúdo, nada melhor do que o próprio autor, né? Então, eu vou ler um trechinho que ele coloca aqui no prefácio que expõe o que ele quis fazer com essa obra, né? Então, ele diz o seguinte: minha intenção, ao publicar o Aprendendo Inteligência, era ajudar muitos alunos a transformar seu tempo de escola em algo útil e construtivo, fazendo-o subir gradativamente a escada da inteligência. Escrevi o óbvio, nada do que está nesse volume é particularmente inovador ou revolucionário.
Foi uma contribuição modesta, sem nenhuma pretensão de se tornar uma espécie de best-seller. Ou seja, dá para ver que vai ser, como a própria diagramação já tinha dado uma dica, é um livro bastante simples, mas que é muito bom, que nem ele fala, é um livro muito útil, isso que é importante. E bom, já logo no começo ele vai delinear um pouco dessa obviedade de que ele falou no prefácio, ao dizer que a humanidade está ficando cada vez mais imbecilizada e como é de suma importância que nós aprendamos a ser inteligentes. Ele vai obviamente dar um foco especial aos alunos brasileiros, visto que ele foi professor de cursinho por muitos anos, todo o trabalho dele era focado aqui no Brasil, e ele vai dizer como que os alunos brasileiros, como que o sistema educacional como um todo, forma bons passadores de prova, especialistas em passar em provas e não verdadeiros estudantes, pessoas que estão preocupadas com aquilo que elas estão aprendendo e adquirindo para si. E como o foco ser na prova tira verdadeiramente esse gosto do estudante por ler e etc. Né? Ele fala muitas vezes aqui que a escola ela acaba criando, na verdade, um ódio no estudante pelo estudo e não propriamente o gosto que deveria ser desenvolvido. E isso é bastante óbvio para qualquer pessoa que já passou pelo ensino fundamental, ensino médio no geral, porque o que ele vai dizer é que os alunos estudam basicamente na véspera da prova para poder reter um pouquinho o assunto e logo depois, já no outro dia depois que fizer a prova, já jogar fora, como se aquilo não tivesse importância nenhuma. Na verdade, o que tem importância, a finalidade verdadeira é a boa nota na prova e como se isso fosse algum mérito gigantesco. Ele é bastante contra esse método de provas, ele deixa isso bem claro. E, bom, deixando um pouco de lado essas críticas, por isso que eu aconselho que vocês leiam os livros dele, são muito interessantes essas críticas que ele faz ao sistema educacional e o que ele pensa que seria uma melhor alternativa, vamos passar para o que verdadeiramente interessa para esse vídeo aqui, que são os conselhos acerca de como estudar um pouco melhor. E o primeiro deles é algo bastante óbvio, como ele já tinha explicado, esse livro só possui essas obviedades, mas que é algo que às vezes a gente não vê com tanta clareza, né? É um óbvio que não está tão óbvio para os alunos de hoje em dia, que é, o ponto não é você estudar mais, mas estudar melhor. Estudar não é uma questão de quantidade, ou não puramente quantidade, mas sim de qualidade. E qualidade para ele inclui principalmente duas coisas, que são a constância e a concentração. Quanto a essa primeira, ele vai dar toda uma explicação neurológica bastante legalzinha até de se ler aqui, porque ela é apresentada, como o próprio livro já mostra, de maneira bastante simples, acerca de como é necessário que, se nós tivermos, digamos, uma aula de manhã, nós estudemos essa aula durante o dia, porque de noite, no processo de dormir, durante o sono e etc, e depois para acordar no outro dia, nesse meio tempo, o nosso cérebro ele acaba apagando essa informação que a gente viu na aula e ela é meio irrecuperável. Nós temos que estudar durante o dia, né? Tanto que um dos lemas que ele fala aqui é aula dada, aula estudada hoje. Tem que se estudar antes de dormir. Ele dá toda uma explicação certinha aqui que eu não vou dar. Fica aí até um incentivo para vocês lerem o livro mesmo, porque é bastante interessante e faz a gente perceber verdadeiramente que é preciso ter essa constância. Se você viu alguma aula de manhã, você tem que estudá-la depois, né? Na aula, como ele mesmo diz, você entende o assunto. Eu peço perdão se eu estiver trocando as palavras, mas a aula foi feita para você entender e não aprender o assunto mesmo. Esse aprendizado só vai ocorrer se você revisar ela depois e estudá-la verdadeiramente durante o dia. E, obviamente, que você só vai reter isso na sua memória se você estudar um pouquinho todo dia, fazendo esse processo antes de dormir. Já quanto à concentração, ele dá um método de estudo muito interessante que eu posso dizer que funciona muito bem pela minha própria experiência, que que funciona da seguinte forma. Você deve estudar de maneira concentrada durante 30 a 50 minutos e depois descansar, fazer um intervalo de 10 minutos mais ou menos para depois você continuar estudando e fazer isso durante um tempo razoável até que você fique exausto, etc. Não exagerar muito, esse que é o ponto, não exagera. Mas nesses 30 a 50 minutos que você estiver estudando, você deve se concentrar verdadeiramente, sem distração nenhuma, sem estar disperso, sem TV ligada, sem mexer no celular, sem nada disso, mas uma concentração verdadeira, uma meditação acerca do estudo, um estudo ativo, como ele mesmo fala, porque isso vai fazer com que você verdadeiramente aprenda aquele assunto. E você vai perceber muito claramente, se tentar colocar isso em prática, que 30 minutos parece pouco, mas é muito na hora, quando você está trabalhando de maneira bastante pesada a sua mente para tentar entender um assunto.
e que isso faz com que você fique bastante exausto no processo. É por isso que ele coloca esses 10 minutos de intervalo que são de fundamental importância e que ele frisa de maneira bastante clara que nesses 10 minutos você não deve entrar em dispersão, eles são para você descansar mesmo, então não use celular, não vá assistir alguma coisa na TV durante esses 10 minutos, não assista algum vídeo no YouTube. Uma das dicas que ele dá é que para você fazer esse descanso, cara, faz uma breve caminhada, sabe? Pode ser na sua casa mesmo, faz uma caminhadinha, vai andar para lá. O que eu faço particularmente é que geralmente eu estudo no meu quarto e quando eu tô nesse intervalo de 10 minutos, eu saio, venho buscar uma água, ou se eu tô com um pouco de sono, se é algum horário que eu tô um pouco mais cansado, eu busco um cafezinho e eu passo o resto do tempo olhando pela janela ou sentado na minha cama mesmo, só descansando, para depois poder voltar a estudar e me concentrar de novo e fazer aquele esforço todo de novo. E isso funciona muito, muito bem. E também, é claro, procurar um local de estudos que seja bastante sossegado, sem muitas distrações, no qual você possa despender todo esse esforço mesmo e que nada fique te atrapalhando durante esse momento. E também, obviamente, frisar mais uma vez, não estender muito esse tempo. Esse tempo que ele passa de 30 a 50 minutos é basicamente o tempo limite, porque depois disso você vai ficar muito exausto e a qualidade do seu estudo vai diminuir drasticamente, que nem ele fala. Então é importante ter esse equilíbrio geral. São coisas óbvias, mas que são dicas de ouro, porque muitas pessoas não estudam dessa forma, eu sei porque eu não estudava dessa forma, e quando eu passei a fazer esse método aqui, cara, nos primeiros dias, assim, já teve... É que nem eu falei no vídeo do Educação da Vontade. Há algumas dicas, que nem aquela da concentração da Educação da Vontade, essa da concentração dele é uma dica que vai funcionar de maneira direta. Então, nos primeiros dias, você já vai sentir uma diferença absurda nos seus estudos. Vale muito a pena mesmo. E bom, já partindo para os finalmente aqui do vídeo, né, uma obra bastante curta, o Peter vai fazer algo muito interessante aqui no final do livro, que é passar-nos 5 passos que podem nos tornar cada vez mais aptos a sobreviver neste maluco século XXI. E é interessante porque essas 5 dicas fundamentais basicamente sintetizam a obra como um todo. É como se ele tivesse feito um mini manual para o estudante moderno. E eu vou passá-las aqui, são bem legais. A primeira delas é acreditar que toda dificuldade mental que nós temos, todo impedimento que seja um pouco obscuro e etc. Na nossa relação com os estudos, essas dificuldades e impedimentos são superáveis e que nós devemos ter isso em mente, porque eles são superáveis pelo esforço que nós fazemos em relação aos nossos estudos. Esse é o ponto fundamental do Peter. Ele quer que a gente tenha esse incentivo inicial e que não crie um impedimento mental, digamos, um impedimento psicológico. Ah, eu tenho um pouco de dificuldade disso, então não vou aprender, sabe? Eu tenho dificuldade em exatas, então não vou nem ver isso. Não. Para ele, essa dificuldade ela é sempre resolvida pelo esforço. Você deve ter isso em mente, porque senão você já perdeu antes de começar. Mais ou menos esse é o raciocínio. E o segundo ponto fundamental que ele fala aqui é evitar a burrice. E ele fala, ele discorre sobre várias coisas, mas basicamente não ficar usando drogas que retirem o nosso estado de consciência, o nosso estado de lucidez, não ficar se viciando em rede social, em jogos de videogame, em programas de televisão, tudo isso só vai funcionar, tudo isso só vai trabalhar para que nós sejamos mais dispersos, que nós não consigamos nos concentrar direito nos estudos, vai nos afastar de um estado de consciência no qual nós possamos meditar verdadeiramente acerca daquilo que nós aprendemos. Então, evita a burrice. E a terceira dica que eu já falei aqui no vídeo, né, que é estudar pouco, mas estudar direito. Então, não prezar tanto pela quantidade, mas sim pela qualidade dos estudos. Conecta muito bem com as outras obras que eu já falei aqui nos prolegômenos, né? Então, a Educação da Vontade, o Didascálion, que foram as últimas aí, né? Toda a questão da concentração, do espírito ativo que o sábio deve possuir, falado na Educação da Vontade. Toda a questão o engenho encontra a sabedoria e a memória retém, né, de que o Hugo de São Vítor fala, então toda a questão da meditação também, são coisas muito importantes. Então prezar pela qualidade dos estudos sempre. O quarto passo é procurar desafios, porque como o Peer mesmo diz, é como se fosse uma ginástica mental. Para que nós sejamos mais inteligentes, nós devemos trabalhar a nossa mente, procurando sempre coisas mais difíceis, caminhos mais difíceis, né? Então, uma das coisas que ele fala é que se você tiver 2 opções e uma for mais fácil, sempre opte pela mais difícil na questão dos estudos, porque isso vai fazer com que sua mente trabalhe mais e que você se torne mais apto a entrar em contato com estudos mais complexos.
Afinal de contas, é como se fosse um músculo, né? Ginástica mental. Se você quer que o seu músculo cresça na academia, você começa a pegar mais peso, você começa a ir mais vezes na academia, trabalhar cada vez mais. É a mesma coisa em relação aos estudos. E o quinto e último passo é ler muito, porque, segundo ele, isso estimula a imaginação, melhora a sua capacidade de interpretar, melhora a sua capacidade de abordar temas, assuntos, argumentos mais complexos como um todo. E isso é de fundamental importância. Ele mesmo diz que quem não lê não tira um bom proveito da vida, só quem lê muito tira. É bastante interessante essa reflexão dele, até porque ele conecta com algo bem legal, que só lê muito quem lê por prazer. E é muito... Essa questão aqui no Brasil, como ele mesmo diz, é bastante complexa, porque, o sistema educacional como um todo praticamente desincentiva você ao estudo, né? Eles ficam enfiando você goela abaixo alguns livros que você nem gosta, nem nunca ouviu falar, você lê aquilo por obrigação e acaba pegando um preconceito de livros como um todo, que é um preconceito nada racional, né? Seria como se eles passassem um filme ruim para você no ensino médio, no ensino fundamental, e você pegasse um preconceito de filmes como um todo. É óbvio que isso não acontece. É só você perceber, o ser humano ele passa o dia inteiro lendo coisas, né? Você passa, mesmo que você só fique na rede social, você está lendo lá as legendas, ou você está lendo as mensagens que você está trocando com a outra pessoa, a única coisa que você pensa é que nos livros, eles não têm nada que você queira, digamos assim. E é um preconceito que é muito fácil de ser resolvido, como com a dica que o Peer dá, que é você tem que encontrar o seu livro, porque ele vai servir de porta de entrada para todas as outras leituras, porque ele vai fazer esse papel de quebrar esse preconceito como um todo. E aí você vai ver que existem livros muito interessantes e que passam coisas que são fundamentais, né? Então, a dica que ele dá é que, saia procurando por aí um monte de livro, sabe? Vai, tenta ler um. Você começou na segunda página, estava chato. Tá bom, larga, procura outro. Vai lendo um monte até você encontrar um que te prenda e que você fala, nossa, realmente, esse livro aqui é muito interessante. Porque vai acontecer isso alguma hora. E quando acontecer, esse bloqueio que você tem com os livros vai terminar e você vai começar a entrar em contato com mais e mais obras. E aí, obviamente, você começa a ler muito, começa a se interessar cada vez por mais assuntos, começa a se aprofundar nos estudos e isso gera isso fica óbvio como isso gera uma relação em cadeia como um todo, né? E uma reação em cadeia. E bom, eu acho que era isso. Eu acho que eu abordei bastante coisa dessa obra. Como eu disse, ela é bastante curta. Não deixem de ler, é óbvio, esse vídeo aqui não tem uma proposta não tem o objetivo de substituir a leitura como um todo, mas sim de incentivar ela. Eu também não abordei os outros dois livros. Eles falam muito da mesma coisa, né, do sistema educacional, mas eles abordam de maneira mais específica. Então é bastante interessante, não deixem de dar uma olhada. E eu peço perdão se eu deixei algum assunto mais obscuro, eu espero ter apenas clarificado. E é isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima aí. Valeu!